Olha, o Bolsonaro sabe que a coisa tá feia para ele, mas ele está tentando colocar em prática um plano para não cair ou para pelo menos tentar ficar mais tempo no poder sem que caia por impeachment, por afastamento, ou seja lá pelo que for. Então, é o que eu falei, é um jogo de xadrez. Um lado joga e o outro vai tentar contra-atacar. O Bolsonaro já está tentando. E o plano dele consiste em duas etapas, duas coisas diferentes que eles estão fazendo. A primeira é tentar comprar apoio do Centrão, que são os partidos mais corruptos do Congresso, aqueles que estão sempre à venda, quem tiver mais paga. E a segunda é o Bolsonaro tentar convencer a população de que o coronavírus é uma fake news. E ele consegue convencer muita gente. Olha só o que está acontecendo hoje, isso é hoje esse vídeo, hoje Isso é em Santa Catarina, em Blumenau. Tem um shopping hoje e lotado com um saxofonista jogando micropartículas de ar em todo mundo que entra. E esse é o Brasil em plena pandemia do coronavírus. Então, essas pessoas todas que estão ali são pessoas burras que foram manipuladas pela extrema-direita. Devem ser pessoas que estão felizes com o fim do isolamento ali em Blumenau, em Santa Catarina. O governador de Santa Catarina, que é um dos poucos fascistas que estão com o Jair Bolsonaro, o de Santa Catarina, assim como o do Amazonas e alguns outros, ele vai deixar a reabertura do comércio ali, vai causar muitas mortes. Ele até disse, o governador, eu sei que muita gente vai morrer, mas a gente tem que priorizar a economia, quem tiver que morrer vai morrer. Então ele sabe que ele está assassinando milhares de pessoas, mas dane-se. Esse é o motim do governo Bolsonaro, essa é a estratégia deles. Quem tiver que morrer, que se dane. Quando alguém morre, eles jogam fake news para falar que é mentira. Já estão fazendo isso aqui. Eu estava vendo os Instagrams que falam sobre a cidade de Maceió e estavam falando o número de mortes aqui na cidade e várias fake news chegando em todo mundo que eu conheço praticamente, dizendo que as pessoas que morreram por coronavírus aqui em Maceió eram mentira, e até áudios de gente dizendo, eu sou a esposa do fulano de tal, ele não morreu de coronavírus, colocaram no atestado de óbito dele que era disso e não era, é mentira, é mentira. E a família do rapaz desmentindo, dizendo, não, ele morreu disso, tinha os sintomas. Ou seja, eles inventam áudios, eles inventam textões, eles inventam fake news, e eles fazem isso, como você pode ver, tanto em Santa Catarina, como aqui em Alagoas, como estão fazendo em São Paulo, em várias partes do Brasil, e eles conseguem fazer essas informações chegarem no público de cada cidade, para as pessoas pensarem que o coronavírus é uma grande fake news, e para as pessoas pensarem que, olha, qualquer um morre por qualquer coisa, e estão colocando no atestado de óbito que é Covid-19. Então é fake news, não tem ninguém morrendo, isso é tudo mentira. Esse é o plano do Bolsonaro. E funciona parcialmente. Por que funciona? Enquanto eu fico em casa, eu estou aqui em casa há mais de 40 dias, muita gente sai na rua. Então não adianta nada eu ficar em casa se outras pessoas saírem na rua. Porque a hora que, se eu me contaminar, a hora que isso acontecer, os hospitais vão estar lotados e eu, se eu precisar, não vou ter uma UTI disponível. Então é inútil até ficar em casa quando a maioria das pessoas não ficam. É até perigoso, é mais fácil você ficar doente agora e ter uma UTI do que ficar doente depois e não ter. Esse é o nível que o Bolsonaro fez chegar no Brasil. A gente fica em casa porque é a coisa responsável a fazer, a coisa mais segura a se fazer, mas uma grande parte da população, eu falo 25%, 30%, e uma parte da população que aumenta a cada dia, aumenta porque ele consegue chegar nessas pessoas, essas pessoas não estão saindo de casa. Essa é a primeira parte do plano dele, é um plano maligno, é um plano macabro, é um plano que só um grupo de pessoas muito, mas muito cruéis fariam isso, porque não são eles quem estão morrendo. Se o Bolsonaro precisar, ele sabe que ele vai ter uma UTI, vai ter tantas UTIs quantas ele precisar, no momento em que ele precisar, pelo tempo que ele precisar, e não interessa se ele tá para morrer, não vão desligar os aparelhos dele para dar para outra pessoa que está morrendo, não. Vão deixar ali até o último momento para ele. Então ele não tá nem aí. E nem os deputados do PSL e do Aliança Fascista, eles não estão nem aí porque eles têm. Essa primeira parte do plano dele. A segunda parte é apoio do Centrão, que é a parte política, a parte de tentar não cair politicamente. Vamos falar disso já já, mas antes, você quer ver se o governo cair? Se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça se inscrever. E a gente precisa muito de mais inscrições. Por quê? Porque os canais da extrema-direita têm mais inscritos que os canais da esquerda. E isso faz o quê? Faz com que o YouTube, na página inicial, quando alguém entra no YouTube,
essa pessoa vai ver os vídeos da extrema-direita e vai ser manipulada por mentiras. Porque eles têm mais inscritos e a chance de aparecer na página inicial do YouTube é maior quando o seu canal é maior. E eu vou dar um exemplo, tem esse jornalista que já foi condenado por fake news, chamado Oswaldo Eustáquio, que é o que entrevistou o Roberto Jefferson, que falou um monte de baboseira sem dar prova nenhuma. Ele tinha 12 mil inscritos, 12 mil inscritos no sábado à noite. Os bolsonaristas, o Jair Bolsonaro, os filhos dele e os deputados começaram a compartilhar o canal dele. Ele já tem quase 200 mil inscritos, 195 mil, mais do que aqui o Plantão Brasil. Eu, em um ano, consegui 180 e tantos mil inscritos. Em 3 dias, ele já tem 10 mil a mais, ele passou. Por quê? Porque eles têm apoio dos políticos da extrema-direita. E aqui não, a esquerda não apoia. Você não viu e provavelmente não vai ver Lula, Haddad, Glaze ou até de outros partidos, você não vai ver esses políticos da esquerda compartilharem o Plantão Brasil, compartilharem o Clique Política, o Rogério Anitablian, Samuel Borelli, o Akia Santarenho, o Rony Teles. Não vai ver, você não vai ver, porque eles não apoiam. Eu não sei o motivo, não sou eu quem tenho que saber qual é o motivo, vocês podem tentar perguntar para eles e para a assessoria deles, mas essa é a verdade. A esquerda não tem apoio, então precisa da sua inscrição e do seu compartilhamento. É 1 segundo e é de graça. Então se inscreve aí, agora vamos fazer oposição juntos. Agora vamos falar sobre a segunda parte do plano do Bolsonaro. A segunda parte dele é o plano de convencer o Centrão e tentar, com os militares, tentar alguma coisa, parar essa tensão, porque os militares estão bravos com o Bolsonaro. Os militares estão... O Bolsonaro fez eles passarem um constrangimento muito grande no domingo. Então, principalmente os militares da ativa estão bravos com ele. O Bolsonaro vai tentar fazer essa ponte com os militares para tentar colocar panos quentes na cagada que ele fez no domingo, e ele começou a comprar o Centrão. Roberto Jefferson, que é o presidente do PTB há muitos anos, desde antes do Mensalão, ele é presidente do PTB. Roberto Jefferson, ele é amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro foi muitos anos do PTB. Enquanto rolou o tal do Mensalão, que o Roberto Jefferson denunciou, o Bolsonaro era do PTB. Ele era. O Bolsonaro saiu do PTB, logo que explodiu o Mensalão, o Bolsonaro saiu. Ele fugiu para não sair na foto de um dos deputados que teoricamente recebiam pagamentos mensais de 30 mil, que era a denúncia que o Roberto Jefferson fez, e depois ele mesmo desmentiu a si próprio. É isso aí. Aí, o Roberto Jefferson, sendo amigo do Bolsonaro, tudo indica que o Bolsonaro vai criar um ministério só para dar para o Roberto Jefferson. Assim ele vai poder roubar à vontade, a gente sabe, ele é um corrupto, já foi condenado por corrupção. E aí quando a gente fala, mas por que o Roberto Jefferson foi ajudar o Bolsonaro a denunciar um golpe do Rodrigo Maia e do STF contra o bolsonarismo? Por quê? Porque o Roberto Jefferson está sendo muito bem pago por isso. Ele é como se fosse uma prostituta na política. Pagou, levou. Se alguém pagar, o Roberto Jefferson vai defender essa pessoa. Ele, inclusive, defendeu o Collor. Antes do impeachment, o Roberto Jefferson fazia parte da tropa de choque do Collor para tentar defender o governo. Fracassou. Também fez parte da tropa de choque para tentar derrubar o Lula em 2005. Fracassou. E agora ele faz parte da tropa de choque para tentar defender o Bolsonaro. A gente já sabe, o Roberto Jefferson, ele é um bandido de aluguel. Ele vai ali, paga, ele faz, mas ele sempre fracassa no final, porque ele é um fracassado. A gente vê aí na política, ele não consegue nada, ele não consegue lograr isso, mas ele consegue enriquecer muito, isso já está provado. O Bolsonaro também vai dar o Banco do Nordeste para o Valdemar da Costa Neto, que é outro nome que foi citado, foi condenado por corrupção no Mensalão. Então todos esses antipetistas que denunciavam tanto o PT na época do Mensalão e tudo mais, e foram condenados por corrupção, porque a corrupção deles ficou muito bem provada, eles estão agora, todos eles, junto com o Bolsonaro, porque eles eram amigos antes. O Bolsonaro fazia parte do grupo político deles que está roubando o Brasil há mais de 30 anos. Eles estavam com o Collor, eles estavam com o Fernando Henrique, e agora eles estão com o Bolsonaro. Então, esse grupelho aí está ganhando cargos, eles têm alguns deputados, tem deputados do PDT, tem do PL, o Republicanos que inclusive é o partido do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, de um dos filhos do Jair Bolsonaro, se não me engano é do Flávio, e
eles estão agora fazendo parte da tropa de choque do Bolsonaro. Eles vão tentar contato com amigos, porque deputados sem amigos estão ali há muitos anos roubando, né? Então eles têm amigos de crime ali. Os amigos de crime, os comparsas dele no Congresso, eles vão tentar entrar em contato para formar um bloco bolsonarista e o Bolsonaro vai fazer uma reforma ministerial. Que é para quê? Para poder dar cargos e ministérios para os amigos deles. E é engraçado que o bolsonarista, o gado bolsominion, aquele que tem cabresto, aquele que fica na rédea curta do Bolsonaro, eles não se decidem. Primeiro, quando o Bolsonaro falou no domingo, não queremos negociar, lembra disso? Eles falaram, é mesmo, não tem que negociar com ninguém, só tem corrupto nesse Congresso. Mas passou 2 horas, tinha um corrupto, um dos maiores corruptos do Brasil, estava ali falando que tinha um golpe e eles chamando o cara de meu malvado favorito, que eu vi de bolsonarista chamando o Roberto Jefferson um bandido. E eu posso falar que é bandido porque ele foi condenado, então não é problema chamar de bandido alguém que já foi condenado. Um bandido condenado por corrupção, eles chamando o cara de meu malvado favorito, falando que respeitam ele porque agora ele está do lado certo, falando que ele é um vendido, mas agora ele quer se redimir. Olha só, eles não se decidem. Primeiro, não tinha que negociar com ninguém. Aí o Roberto Jefferson aparece do lado do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro, saem as notícias de que o Bolsonaro está comprando apoio do Centrão, aí eles falam, é isso mesmo, o melhor a fazer isso, tem que comprar apoio mesmo. O PT fazia isso, vamos fazer também. Pô, é para negociar ou não é? Se decide o Bolsominion. O Bolsominion é aquele mesmo tipo de animal, com respeito aos animais, que não tem nada a ver com isso, mas é o mesmo tipo de animal que dizia que, olha, somos contra a CPMF. Aí saiu a notícia de que o Bolsonaro ia assinar um decreto com uma CPMF. Aí ele, não, somos a favor da CPMF, tem que ter. Aí o Bolsonaro desmentiu 2 horas depois. Não, somos contra, falei que somos contra. Não se decide, eles ficam ali na rédea curta, eles não sabem para onde ir. Parece como barata tonta, sabe quando você coloca o spray para matar barata, a barata sai para os lados assim? Esse é o Bolsominion. Eles não sabem para onde ir. Eles só sabem de uma coisa. Eles vão onde o Bolsonaro mandar eles irem. E aí o Bolsonaro consegue. Ele está conseguindo, usando a comunicação dele, o Twitter, mas principalmente o WhatsApp, ele está conseguindo convencer a população, boa parte da população, de que o coronavírus não é nada e de que as pessoas têm que sair nas ruas. E olha o número de governadores recuando e falando, não, vamos começar a abertura dos nossos estados a partir de maio. Gente, quando as coisas fecharam, no começo de abril, o Brasil tinha um número de casos e um número de mortes por dia. Hoje, no Brasil, morrem 160 pessoas por dia, que é muito mais de números oficiais. De números não oficiais, morrem no mínimo 1.000 por dia hoje no Brasil. E o número de casos no Brasil é muito maior. Qual é o indício que esses imbecis têm para achar que as coisas podem reabrir agora, que a situação agora, ou que a situação no dia 10, 11 de maio vai estar melhor do que a situação do começo de abril, ou do fim de março, quando foi decretado o fechamento do comércio? Qual é o indício? Nenhum. Eles apenas estão recuando porque eles são incompetentes e estão com medo dos bolsonaristas, porque os bolsonaristas têm muita gente da elite e a gente sabe que os governadores, eles são pessoas ricas, eles têm contato com as elites e eles querem fazer o que as elites mandam eles fazer. Então, se vai meia dúzia de pessoas com seus carros importados, fazendo buzinaço e mandando eles pararem, isso atinge. Se fossem 30.000 pessoas pobres protestando, eles mandavam a polícia descer o cacete. Essa é a política no Brasil, essas são as pessoas que a gente tem que derrubar, custe o que custar. Primeiro o bolsonarismo e depois esses governadores todos que estão reabrindo, porque eles cedem às pressões da elite, porque eles fazem parte da elite. Nada vai mudar no país enquanto a gente continuar elegendo esse tipo de gente. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos acabar com eles. E a gente também tem que acabar com esse plano maligno do Bolsonaro. Para espalhar a verdade, só se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e os outros canais de esquerda também. E vamos para cima deles. Falou!